Curitiba, dia 11 de junho de 2015, está no ar o 54º programa Em Busca de Sentido. Tudo bem com vocês, meus caros? O Em Busca de Sentido, como a gente está sempre em busca de alguma coisa, a gente está em busca de melhorar também o programa. Então, ele vai passar por algumas alterações. O programa vai se dividir em 2 programas curtos semanais. Eles vão ser direto ao ponto, tá? Não vai mais ter esse início, não vai mais ter essas coisas. Por quê? Porque a coisa tem que ser objetiva e direta, tá? As saudações, inclusive, as saudações vão para o final do segundo vídeo, para que a pessoa, quando for assistir o Em Busca de Sentido, tenha a informação direto do que ela precisa. Estamos no mundo moderno da informação e a gente precisa que a informação chegue rápido na pessoa. Não dá para enrolar mais. E se deixar, eu fico enrolando sem parar, tá? Então vão ser 2 vídeos curtos, com o mínimo que eu consiga falar, tá? Mas o conteúdo vai continuar o mesmo e sempre que possível, se tudo der certo, eu posso fazer mais vídeos, esse tipo de coisa. Mas a ideia é fazer vídeos curtos, tá bom? Para que você possa compartilhar, para que você possa... não precisa ficar caçando qual que é aquele programa que você fala de tal... Então assim, vídeos curtos com um tema já de cara, para que a pessoa aperte play e já tenha o conteúdo, ok? Hoje então a gente já vai com uma novidade. Eu vou fazer alguns comentários sobre a palestra que eu dei, que está na fanpage, a palestra Educação Doméstica e Sentido da Vida. Teve algumas coisas, eu reassisti, teve algumas coisas que ficaram de fora e eu quero aproveitar e fazer esses comentários para vocês, tá bom? Vamos para comentários então da palestra, vai! Então vamos lá, meus caros, o que eu vou falar hoje? Eu estava conversando com uma amiga, mandei o vídeo para ela e ela falou: Jota, massa, dá para resumir? Eu falei, pô, resumir? Daí eu pensei, por que não comentar? Né? Então, Flávia, a ideia foi sua, eu vou fazer aqui os comentários. Por que eu vou fazer os comentários? Porque tem algumas coisas que eu achei que ficou de fora daquela palestra. Se você não sabe que palestra que é, aqui na descrição do vídeo tá ali o link, tá bom? Na palestra eu falei sobre educação doméstica e sentido da vida, falei sobre essas duas coisas. Educação doméstica é um conceito que o Olavo criou, que é o quê? A educação que a gente precisa ter dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com nossos vínculos pessoais, certo? E sentido da vida é o conceito clássico do Viktor Frankl sobre uma missão pessoal intransferível, aquilo que é seu e aquilo que você não deve criar, mas descobrir. Tá? Veja o vídeo que você vai entender, eu explico muito bem isso daí. Mas o que acontece é que no final eu achei que a coisa não ficou muito bem fechada. Então o que eu queria dizer? Uma das coisas que eu acho mais interessante de tudo isso é que, a frase que eu disse, né? Não se pode fazer o extraordinário sem fazer o ordinário antes. A gente muitas vezes pensa no sentido da vida como algo que vai resolver todos os nossos problemas, então a gente vai assim, pronto, estou no paraíso e não tenho mais dificuldade nenhuma, não tenho mais nenhum sofrimento. Porém, o sentido da vida é algo que tem que ser integrado na realidade da pessoa e tem que ser integrado na realidade doméstica da pessoa. O seu sentido da vida, ele tem que te dar uma motivação pessoal, ele vai te ajudar muito e ele vai fazer com que a sua vida ganhe significado. Porém, essa vida ela tem que ser integrada com a vida doméstica. Se o suposto sentido da vida te isolar do ambiente doméstico, te isolar da presença dos outros, fazer com que você fique sumido, né? Fazer com que você não consiga perca o contato com as pessoas, se o sentido da vida faz isso com você, você está fazendo de forma errada. Por quê? É necessário que o sentido da vida crie integração. Tá? Então a primeira coisa que eu quero dizer é isso, integração. Por conta de um sentido da vida, você não pode se tornar uma pessoa estúpida. Você não pode se tornar uma pessoa mal educada. Você precisa o quê? Fazer com que isso crie uma conexão com a sua vida. Porque muitas vezes acontece, em dedicação no sentido da vida, o sujeito vai lá e perde a caridade com o outro. Não conversa com o pai, não conversa com a mãe, não conversa com os amigos, não conversa com a esposa, não conversa com o filho. Por quê? Porque eu tenho aqui meu sentido da vida, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar das minhas contas, eu tenho que... Ou seja, aí começa a ter um problema. E muitas vezes não é um problema de sentido, mas é um problema de postura diante do sentido que foi encontrado. Então isso, eu acredito que seja algo muito importante de ser colocado, algo que tem que ficar na nossa cabeça. Tem que ter integração.
Ainda mais com pessoas tão próximas quanto família. Certo? Por quê? Porque sua mãe ficou com você 9 meses na sua barriga. Ela pode ser horrível, mas o mínimo de educação é necessário. O seu irmão, é necessário você cumprir com o seu dever. O seu dever ordinário, que é o quê? Ser filho, ser cidadão, ser esposo. Você precisa cumprir com isso. Então, sempre a minha ideia é, vamos fazer primeiro o básico. Faz primeiro aquilo que é básico, depois faz aquilo que é extraordinário. Senão a coisa vai complicar. Se você inverte essa ordem, você perde a capacidade, você perde a sensibilidade com o outro. E muitas vezes, e a segunda coisa, por que eu digo isso? Porque muitas vezes é o que? É quando você vai em direção ao outro, e às vezes o outro é o oposto de você, é outra ideologia política, outra ideologia religiosa, é outra visão de mundo. Quando você confronta com o outro, você confronta com o seu, às vezes, oposto, com o diferente de você, aí é que você coloca em prática o quê? O seu sentido da vida melhor. É meio que a prova de fogo, entende? Se você pega algo, se isola e fica aqui entre as pessoas, só as pessoas que falam a mesma coisa que você, só as pessoas que trabalham a mesma coisa que você começa a ter uma alienação. E às vezes você se aliena por conta de um sentido da vida que é certo, que é correto. Então o que acontece? Precisa desse ir em direção ao outro, entendeu? Senão, o seu sentido da vida ele pode ficar falho. Ele pode ficar o quê? Ficar manco. E aí fica muito complicado. Fica muito complicado de conseguir fazer com que esse sentido realmente traga algum bem para você e para o outro. E eu digo isso, como eu disse na palestra, eu digo isso porque eu vivi isso. Eu me isolei, eu fiz tudo isso, entende? Não vou conversar com as pessoas, porque as pessoas blá, 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 blá. E isso só fez com que eu me ferrasse. Com que eu me isolasse. Então, faz o seu sentido da vida, mas mantenha o contato com a realidade. E para falar sobre isso, eu me baseio naquela frase do Goethe. O talento se aprimora na solidão, o caráter na agitação do mundo. O talento se aprimora na solidão, o caráter na agitação do mundo. Ou seja, o seu talento vai ter necessidade da solidão, do isolamento, vai ter necessidade que você se feche dentro da sua casa, se feche dentro do seu quarto, se isole e se concentre naquilo. Mas o seu caráter vai ser formado, né? Ele vai ser aprimorado na agitação do mundo. E note que ele fala agitação do mundo, ele não fala o caráter vai ser aprimorado no mundo. Não, é na agitação do mundo. Porque se você não consegue meia hora de conversa, se você não consegue meia hora de conversa com uma pessoa que pensa diferente de você, se você não consegue estar diante de uma pessoa, manter a sua postura com educação, seja ele familiar ou não, como é que você quer conduzir, como é que você quer realizar uma grande obra, se nem esse mínimo, esse ordinário não é realizado? Então, o sentido da vida, ele tem que integrar a realidade, ele tem que fazer com que você fique mais humano. E o que é ser mais humano? É conseguir ir para a agitação do mundo e continuar mantendo e forjando seu caráter no seu sentido da vida. Não dá para isolar, entende? Não dá para sair do mundo, você tem que ir para a agitação do mundo. É ali que está a prova de que o seu sentido da vida, ele é realizável e você dá conta e o quanto você está dando conta disso, tá? Então, esse é o primeiro comentário da palestra que eu achei que não ficou muito claro. Mas eu quero que essas duas frases fiquem na sua cabeça. Não dá para fazer o extraordinário sem antes fazer o ordinário. E talento se aprimora na solidão, o caráter na agitação do mundo, tá? Pensando sobre essas duas coisas, pensa aí em você na sua casa, o quanto está faltando? O quanto você se interessa mais por uma leitura, mais pelo trabalho, mais pela obra que você quer realizar e você abandona às vezes sua esposa, abandona seu filho, abandona seus amigos, sua família. Pessoas que às vezes não estão entendendo. Por quê? Porque nem conversar o mínimo com elas você conversou. Nem explicar, nem abrir um pouco dessa realidade sua você abriu. Você se fechou e às vezes, muitas vezes, nunca deu abertura. Entende? E eu digo isso porque eu fiz. Eu repito sempre isso porque é realmente para ser terapêutico mesmo. Né? Que eu fiz isso e isso não dá certo. Tá? A melhor coisa que tem é o quê? Encontrar pessoas, relacionar-se com pessoas, conversar com as pessoas, por mais diferentes que elas sejam. Porque aí você consegue moldar o seu caráter naquilo que você acredita.
certo? Então hoje a gente termina por aqui. Próximo vídeo tem mais comentários, ok? Muito obrigado por acompanhar. Você me encontra no facebook.com/Em Busca de Sentido Rádio Vox, no canal do YouTube Em Busca de Sentido Rádio Vox, ok? Abraço para vocês, um beijo e até a próxima.